quem entrar também já sabe que vai participar na conferência, porque senão não estava aqui com este link. Se calhar melhor então é o Rui passar a apresentar a conferência e Exatamente. depois é a Ana começar. Então, bem-vindos a todos a mais uma conferência CEUP. Hoje temos connosco Ana Poças, tal como a Maciel introduziu, ela é investigadora do centro, mas também é doutoranda na Universidade do Minho, Instituto de Educação, e está a fazer a tese de doutoramento sobre a Guiné-Bissau, e hoje ela vai nos falar sobre a profissão docente na Guiné-Bissau, o estatuto de formação e desafios. Só mais uma nota biográfica: a Ana, de facto, é investigadora do centro e está a fazer doutoramento na Universidade do Minho, mas antes deste percurso mais académico, ela também tem já uma vasta experiência. Nos últimos 15 anos tem trabalhado como professora ou como especialista de educação e consultora em vários projetos de cooperação para o desenvolvimento em vários países africanos e muito particularmente na Guiné-Bissau. Ela hoje só não vai fazer a apresentação em crioulo da Guiné-Bissau, porque sim, mais pronto, ninguém, muito pouca gente ia conseguir acompanhar a conferência. Portanto, Ana, em português de Portugal, a palavra é tua. Obrigada. Então, muito boa tarde. Pronto, passamos a apresentação à frente. Só dizer que sou investigadora do Centro de Estudos Africanos desde 2012, já também há algum tempo, quase há 10 anos, e que nesta conferência vou apresentar uma pequena parte dos dados que recolhi no âmbito do doutoramento que estou a fazer, que se chama Educação em Meio Rural, Contributos para Contextualizar o Currículo na Guiné-Bissau, e que é com o apoio de uma bolsa individual de doutoramento da FCT. Eu queria que isto... ok. Nesta conferência proponho-me refletir convosco sobre o contexto político e social no qual os professores estão integrados, inseridos através da análise da Lei 2 de 2011, de 29 de março, que é a Lei da Carreira Docente, e a Lei 6 de 2018, de 18 de dezembro, que é a alteração ao Estatuto da Carreira Docente. Analisar as concepções do professor como profissional e o seu papel perante a sociedade, e por isso é que coloquei no título estatutos, entre aspas, porque tentarei analisar tanto o estatuto formal como o estatuto mais informal, isto é, a visão da sociedade sobre o professor, identificar os principais desafios da formação inicial dos professores. De seguida vou fazer uma muito breve apresentação de questões mais formais, digamos assim, sobre a Guiné-Bissau. Então, a Guiné-Bissau é um pequeno estado com uma área de 36.125 km², cerca de 1,5 milhão de habitantes e cerca de 20 etnias, sendo as mais representativas a Balanta, a Fula, a Mandinga e a Manjaco. Nas estimativas mais animadoras, segundo Couto e Embaló, cerca de 13% da população fala a língua oficial, que é o português. A agricultura tem cerca de 90% da exportação do país, o que representa mais de metade do PIB, e que... sendo os produtos mais comercializados o caju, o amendoim, que é a mancarra, e o pescado. Desde a independência, a 24 de setembro de 1973, o país tem vivido sucessivas tentativas de golpe de Estado e golpes de Estado, havendo uma divisão, segundo Temudo, entre as sociedades rurais e a elite política e militar. As prioridades da liderança governamental e as políticas pós-coloniais conduziram ao empobrecimento dos agricultores, à estagnação da agricultura e ao aumento do comércio informal. Por ser um pequeno estado, tem características já referidas de área de população, e tem algumas características associadas que Mark Bray elenca. Entre elas estão a economia vulnerável, dependência de financiamento externo e com grandes despesas administrativas, nomeadamente na função pública. Cerca de 60% da população guineense vive no meio rural, em condições difíceis de acesso
infraestruturas sociais de base, como saúde, saneamento, educação, com impactos negativos na escolarização das crianças. Segundo o DEMART, que é o Documento Estratégico Nacional de Redução da Pobreza, de 2011, tanto a pobreza absoluta como a extrema revelam-se mais profundas no interior do país do que na capital, e é mais marcada por, nos jovens dos 15 aos 35 anos e nos idosos, e afeta mais os homens que as mulheres. O sistema educativo tem sido bastante afetado pela instabilidade política, como veremos ao longo desta conferência. Durante o ano letivo, cumpre-se um número muito limitado de dias de aulas efetivas, com uma exposição insuficiente dos alunos à aprendizagem, sobretudo da língua portuguesa, e desculpem, a língua portuguesa, a que se associa a falta de material didático, fracas infraestruturas e formação inadequada dos professores. O sistema de ensino guineense, ao longo dos tempos, os professores têm tido dificuldade de recorrer a métodos de ensino adequados, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista sociocultural, deparando-se também com pouca objetividade, clareza e articulação entre as disciplinas e extensão dos programas de ensino. Veremos ao longo desta conferência que, apesar destes constrangimentos todos que se refletem no sistema educativo, há um esforço muito grande também do Ministério, da sociedade civil e dos parceiros nacionais e internacionais para colmatar estes desafios do sistema que o sistema educativo está sujeito. Os dados que apresentarei de seguida, parte deles foram recolhidos em 2019, no âmbito do doutoramento que estou a fazer, e como vão perceber, ele está muito focado no meio rural e no ensino básico, do primeiro ao sexto ano, por ser o meu objeto de estudo, que é um estudo de caso de cariz qualitativo. Então, para esta conferência, recorreu-se a entrevistas semi-estruturadas a professores de duas escolas de ensino básico do primeiro ao sexto ano e também de instituições de ensino superior, a diretores de escolas de ensino básico do primeiro ao sexto ano e também de instituições de ensino superior, pessoas que trabalham em instituições do Estado, como diretores gerais, diretores regionais, inspectores, pessoas que trabalham em organizações nacionais e internacionais. Estas últimas incluem-se ONGs, agências das Nações Unidas e Banco Mundial, e especialistas em educação, que foram outras pessoas que, pelo seu percurso e por... achei interessante também entrevistar. Alguns dados foram retirados da análise documental, de documentos oficiais e notícias de jornais, e também de notas de campo que fiz ao longo de 4 meses de trabalho de campo. Então, a Lei da Carreira Docente é um documento de 2011, que norteia o Estatuto Profissional dos Professores, mas em 2018 foi promulgada a alteração aos Estatutos da Carreira Docente, porque, como explica o preâmbulo, a Lei da Carreira Docente contém inúmeras imprecisões na sua arrumação, sistematização e nos conceitos, assim como não procede de forma clara a distinção das categorias em ordem a obedecer ao preceituado do regime geral de administração pública, tal como carece de justiça a solução encontrada para a fixação de diferentes subsídios, tornou-se imperioso corrigir as anomalias inventariadas por forma a permitir que a lei seja melhor perceptível e atenda de forma adequada os problemas do setor. Então, eu vou destacar algumas mudanças mais pertinentes, que eu considerei mais pertinentes, no fundo, na perspectiva do meio rural e também na perspectiva dos professores do ensino básico do primeiro ao sexto ano.
Então, a primeira que destaca é o tipo de contratação que é feita, enquanto que na lei de 2011, desculpem, referia que entende-se por pessoal docente aquele que, nos termos dos estatutos, possui qualificações profissionais adequadas para o exercício das funções docente e do ensino, com um caráter permanente, sequencial e sistemático. Mas sabe-se que na Guiné-Bissau a contratação faz-se por diferentes vias e que nem sempre os professores têm qualificações suficientes, tanto teóricas como pedagógicas, para a lecionação. Assim, a alteração de 2018 é mais abrangente por referir que entende-se por pessoal docente aquele que, reunindo o perfil de ingresso na carreira docente, esteja a exercer efetivamente a docência e outras funções equiparadas nos termos do Estatuto. E porque é que há necessidade de haver esta abrangência? Porque mesmo a Guiné-Bissau, não tendo um parque escolar suficiente para colocar todas as crianças na escola, mesmo assim ainda faltam professores. E por isso recorre-se à contratação de pessoas externas, nomeadamente nas comunidades, como refere o diretor regional de Tombali. Mas mesmo assim os contratados ainda faltam. Nós não vamos ter cobertura total da região de Tombali para todas as crianças. Isto também fez com que algumas tabancas a comunidade construa a sua escola, arranja o seu professor, a comunidade é que paga ao seu professor. A única coisa que o Ministério da Educação apoia nestas escolas, em certos materiais, como por exemplo giz e quadro. E isto também nos faz refletir sobre a capacidade de mobilização da sociedade civil para garantir, pelo menos, o acesso das crianças à educação. Como refere Miguel Barros, a ação educativa, não conseguindo assegurar a totalidade das suas funções básicas, que é de construção de escolas, de formação, de contratação e remuneração dos docentes, monitorização e inspeção, é amplamente apoiada por ONGs e sociedade civil, beneficiando da sua pertinência e sustentabilidade. Contudo, a instabilidade política não tem ajudado a consolidar e a desenvolver a relação entre estes dois setores. O desenvolvimento de iniciativas comunitárias tem favorecido a redução da ausência do Estado, em especial nas zonas rurais. As escolas comunitárias, algumas delas apoiadas por organizações locais, internacionais, ou então também por instituições confessionais, surgiram como consequência desta falta de capacidade do Estado guineense em satisfazer o direito das populações no acesso à educação. É a capacidade, a responsabilidade, o desempenho e a organização destas comunidades que permite um bom funcionamento das escolas e contribui em grande parte para a promoção de um ensino de qualidade. E então esta situação também é bastante relatada e é curiosa, porque uma entrevistada, que é um quadro do Ministério da Educação, diz: temos casos em que a região nem sabe que aquela escola existe, porque é uma escola de iniciativa comunitária. A direção regional não sabe da existência daquela escola. No último estudo feito foram descobertas muitas escolas comunitárias. Agora o Ministério está a absorver essas escolas aos poucos, porque é escola. E o que quer dizer que a sociedade também se adianta ao Estado, mas depois o Estado também vai aos poucos absorvendo e tentando integrar estes professores na carreira, mas pronto, é um processo que obviamente que leva tempo. Outro dos desafios que estão espelhados nestas leis é a repartição pouco equitativa dos professores. Aqui a alteração não é significativa, mas especifica as intenções do Estado a este propósito. De referir que, de facto, no SAB, que é o setor autónomo de Bissau, e na região de Biombo, para quem não conhece, é a região mais próxima do setor autónomo de Bissau, não há falta de professores, nem em quantidade, nem em qualidade, segundo o seu diretor regional de educação. Além destas duas razões já referidas para o desequilíbrio da distribuição dos professores, que é o parque escolar insuficiente e a falta de professores, ainda há dois a destacar. Que é a rejeição da contratação, isto é, os professores são colocados, mas rejeitam pelo isolamento que as tabancas têm em relação aos centros urbanos, por mais condições das tabancas,
como refere também um dos entrevistados, com esta dificuldade de comunicação com outras partes, há muitos professores que, mesmo recebendo a guia do Ministério para serem colocados nesta região, rejeitam. E também há outra situação em que os professores aceitam o lugar, mas depois acabam por não comparecer na escola, por causa também desta dificuldade de fazer com que um professor formado aqui em Bissau se desloque para as regiões. O que acontece é que às vezes vai, entrega a guia e depois volta, e no sistema nós contamos que temos professores naquela escola, porque o professor foi para a região, setor, escola, mas na verdade o professor chega, entrega a guia e corre, e nós no sistema temos que já enviamos professores, mas na verdade estes professores não estão na escola, o que também são situações que dificultam um bocadinho o trabalho do Ministério na colocação e na fixação dos docentes às escolas do meio rural. Para colmatar esta dificuldade, a lei de 2011 já tinha referência a subsídios de instalação e de isolamento, mas a alteração ao Estatuto da Carreira Docente está especificado as zonas abrangentes e os valores, que são diferentes consoante também o grau de isolamento. Mas, apesar das tentativas, mais uma vez a instabilidade política é referida como entrave e reflete-se também na implementação das leis, como refere uma entrevistada. Sim, existe, não me lembro, mas 1 ou 2 vezes foi possível pagar o subsídio para os professores novos ingressos, porque é muito difícil deslocar um professor de Bissau para a região sem nenhum subsídio de instalação. E depois, dependendo também das zonas mais longínquas, se dava um subsídio de isolamento. Subsídio de isolamento e subsídio de instalação, dependendo, aliás, subsídio de instalação e subsídio de isolamento, dependendo das zonas mais isoladas. Isso se dava. Mas nos últimos anos, a situação do país acabou por prejudicar em todos os sentidos. Por isso é que nos últimos anos não foi possível pagar esses subsídios aos professores novos ingressos. Tudo isto acaba por atrapalhar ainda mais no que diz respeito à afetação dos professores e à permanência dos professores nas zonas rurais, principalmente. E por isso no fundo, as leis acabam por estar muito em consonância com a realidade, ou vão-se adaptando e refinando para estarem de acordo com a realidade, mas depois toda a conjuntura política não beneficia a implementação efetiva destas. Como já foi referido, as greves são um grave problema e muito comum na Guiné-Bissau, e em 2019, quando o trabalho de campo, este foi também naturalmente um tema muito referido, pois estava-se a viver uma greve de quase 4 meses, tendo iniciado no início do ano letivo, em outubro de 2018, e terminado em janeiro, e depois com regressos regressos às aulas e regressos às greves por períodos mais pequenos. Alguns motivos das greves eram o salário em atraso dos professores contratados e dos novos ingressos. Os contratados serão os professores que não têm formação específica para a lecionação, mas que são contratados para suprimir as necessidades, e os novos ingressos serão estudantes que terminam os cursos e que estão a ingressar na carreira docente. Segundo uma responsável do Ministério, é fácil exigir à pessoa que cumpra os seus deveres quando a pessoa é paga atempadamente. Agora, quando um professor, neste caso, fica 3 meses sem salário, é mais difícil exigir que o professor cumpra os seus deveres. Muitas vezes ficamos sem moral para exigir porque o Ministério está a dever mais de 3 meses de salário. Tudo isto acaba por refletir nas greves cíclicas que nós temos no sistema, porque os professores efetivos não têm problema em relação ao salário. O maior problema reside nos professores novos ingressos e contratados. Aí é que reside o grande problema de pagamento atempado do salário. A greve provocou uma paralisação quase em todas as escolas públicas, devido à solidariedade dos professores efetivos, como refere também um professor, porque nós, os professores efetivos, no início da greve, não tínhamos dívidas, não havia dívidas. A dívida que havia era do professor contratado e do professor novo ingresso. Os professores até podiam solidarizar-se um mês,
mas sabe que aquilo também jogou um pouco da parte política, mas nós esperamos que com o novo governo que haja estabilidade política, talvez certas coisas serão eliminadas. Outra reivindicação era também a implementação deste novo estatuto, desta alteração ao estatuto da carreira docente. De notar que as legislativas foram a 10 de março de 2019 e que o governo em funções, segundo aquilo que me foram explicando, era de gestão em que a principal função seria até organizar as eleições. Mas a entrevistada especialista em educação numa organização internacional explica que a implementação da carreira docente não vai resolver o problema da educação. Eles têm razão. O professor, como qualquer funcionário, qualquer pessoa, o que é que nos motiva? Temos de garantir um certo conforto, uma certa estabilidade económica e de bem-estar também para as nossas famílias. Não podemos trabalhar sem receber o ordenado. Isto é completamente perceptível. Não, não é por aí. Mas também fazer greve porque querem absolutamente que um documento que acaba de ser aprovado, assinado, revisto, seja implementado à letra por um governo de gestão que não tem essa prerrogativa, ou seja, não está aí para isso, só está para assuntos correntes. E depois isto não se faz de um dia para o outro, ou seja, a mudança de letra requer uma análise, é uma questão também de merecer esse movimento. Concordo que os salários devem ser revistos, isto já não é, mas isto já não é um assunto que diz respeito só ao Ministério da Educação, é um assunto da própria estrutura estatal, que o governo tem de analisar, o salário mínimo ajustado aos níveis de vida. Há uma série de elementos que têm de ser analisados e de situações tomadas e depois implementadas, mas a mudança da letra que eles requerem, por exemplo, essa questão de ajustar, requer um trabalho de análise, é dossiê por dossiê. Tem um grupo de professores e toda a gente passa de uma letra para a outra? Não. Fim de citação. E outro motivo também que provocou algumas discordâncias foi nos valores que tinham sido aprovados na alteração ao Estatuto da Carreira Docente, sob subsídio de isolamento, que não estariam de acordo com o que foi negociado, como noticia a última hora de 21 de fevereiro de 2019, que no entanto penso que depois estes valores até estavam de acordo, os valores que os sindicatos se referem foram os mesmos que apareceram na lei, mas pronto, mas era um motivo também de discordância do governo. Então, com a greve, foi quase um imperativo tentar perceber como é que a sociedade vê, através da opinião dos entrevistados, os professores, que estatuto é que eles têm perante a sociedade. E como vimos por alguns excertos de entrevistas que li, a reivindicação dos salários não é posta em causa pelos entrevistados, nem a solidarização dos professores efetivos. O que parece provocar mais questões é a duração da greve e consequentes efeitos nefastos na educação. Mas, sobretudo, há uma grande cautela e reflexão por parte dos entrevistados, de modo a não rotular os professores. O testemunho de um coordenador de uma ONG local evidencia isso. Ele diz, acho que aqui há uma reflexão séria a ser feita neste domínio, na forma como é visto o professor. Muitas vezes depende da própria situação que o país atravessa. Às vezes são vistos como vítimas do sistema, outras vezes são vistos como pessoas que de facto não têm aquele interesse, não são profissionais capazes de fazer um trabalho de vulto no contexto em que se encontram. De acordo com a situação que se vive no país, assim se vê o próprio professor. A maioria dos casos conseguem passar por vítimas que trabalham e não recebem, não têm formação, não têm enquadramento, não têm evolução. Tudo isto é um lado que é real, mas há outro também que é a necessidade do próprio professor
se afirmar como profissional. Ele também tem de fazer um esforço no sentido de ser proativo, de ser persistente na sua contribuição, em não se manter numa posição meramente reivindicativa. Não é uma boa visão que se tem. O professor não pode ser visto nem como vítima, nem como mal da fita, mas ele tem de ser visto como um profissional. E por isso ele mesmo tem de contribuir para que isso aconteça. Alguns entrevistados referiram que havia de facto uma mudança na visão do professor, e como refere um especialista de educação, há uma narrativa que diz que aquilo que o professor simbolizou na sociedade guineense não é, de longe, aquilo que simboliza hoje em dia, ou seja, que havia um maior reconhecimento do trabalho do professor, era quase endeusado, era aquele que quando dizia uma coisa não se discutia. Isto não é de certeza assim nos nossos tempos. A verdade é que o professor é sempre criticável, discutido, mas noutros tempos não era assim, provavelmente também porque o próprio nível de instrução das pessoas era muito baixo, mas é porque também se criou provavelmente todo um mito à volta do professor. Eu estou em crer que a imagem do professor hoje em dia alterou-se completamente, ou seja, a sociedade olha para o professor com outros olhos, e a sociedade pode até inclusive olhar o professor com olhos muito críticos, porque eles são eles que organizam as greves que fazem com que as nossas crianças não possam ir à escola e por aí fora. E aqui, nesta questão, eu lançaria já, se calhar, uma discussão para a segunda parte da conferência, que será, se calhar, também mais de debate e de reflexão sobre este tema, que é também de me ajudar em mim própria a interpretar em termos históricos de história colonial, pós-independência, que significa este endeusamento do professor, que se refere o entrevistado, uma interpretação que vai um bocadinho para além daquilo que ele próprio também já disse, e que será o óbvio que haverá, que não havia democratização do ensino, e por isso havia menos professores, seriam eventualmente mais bem formados, que as pessoas não teriam tanta instrução e tanto acesso à informação. Mas deixo para o final da conferência, se houver aqui pessoas de história também que também pudessem também dar assim alguma contribuição para este assunto, no fundo perceber um bocadinho da história também, se calhar nos ajuda a entender agora o presente. Há também uma percepção de que há uma falta de vocação dos professores, e que encaram a profissão como um trampolim. E escrevi esta palavra porque 13 entrevistados referiram este desafio e utilizaram mesmo esta palavra trampolim, do facto da carreira não se dedicarem à carreira e que ser só um passo para ter outra carreira melhor. E também há um sentimento de desvalorização do professor, tanto da parte do Estado como da parte da comunidade. E também as condições de vida que enfrentam. Um professor que agora está a trabalhar no ensino superior, mas que trabalhou durante alguns anos no meio rural, refere que os professores são vistos como pobres. E ele diz, muito mal, para ser sincero, na Guiné-Bissau a sociedade vê o professor como pessoas pobres. Nós sabemos que não somos pobres, mas esta sociedade está a ver-nos como pessoas pobres. Só um exemplo, se for arrendar uma casa, basta dizer ao dono que tu és professor, ele acha que tu não vais ter dinheiro para pagar a renda, porque sabe muito bem que os professores na Guiné-Bissau, as pessoas podem ter dinheiro para todo o mundo, mas para o professor nunca têm. Não lhes pagam, são pessoas muito mal vistas na sociedade porque acham que somos muito pobres e não temos nada. Também é interessante que esta questão da renda da casa foi um exemplo dado por mais do que um entrevistado. Também refere que um entrevistado também refere que quando um professor vai para uma tabanca, muitas vezes tem de depender dos pais encarregados de educação para se instalar, também que acaba por ser constrangedor tanto para o pai, para os pais, como para o próprio professor, que tem que depender da solidariedade da comunidade.
E todos os professores entrevistados, que não foram muitos, mas todos eles tinham outra fonte de rendimento, para além do salário dos professores, porque alegavam que o salário não era suficiente para sustentar a família dignamente. Então, de referir também que estas questões também não são exclusivas da Guiné-Bissau, são muito comuns em vários países, nomeadamente nos países da África subsaariana e oriental. No geral, há uma crise de identidade profissional para muitos professores que percebem uma perda de confiança por parte da sociedade nas suas capacidades e também na sua capacidade de prestar um bom serviço à comunidade. Em relação ao ensino superior, segundo Sani e Oliveira, este tem enfrentado também inúmeras dificuldades, com um orçamento restrito, falta de docentes qualificados, infraestruturas precárias, falta de mobilidade de professores e de estudantes e de bolsas de estudo internas, fraqueza na gestão das instituições de formação e, por fim, falta de cumprimento das leis aprovadas pelo Governo para o sistema educacional guineense, entre outras. Neste caso, os problemas destacados têm refletido negativamente na qualidade da formação dos estudantes. Então, existem várias instituições de ensino superior que formam professores do ensino básico do 1º ao 6º ano. 5 são públicas, uma considerada pública ou privada e outra privada. As principais e as mais antigas são a 17 de Fevereiro, em Bissau, e a Amílcar Cabral, em Bolama. Têm cursos de 3 anos e conferem um grau de bacharelato. Os centros de formação de professores são 3, são situados nas regiões de Cacheu, Bafatá e Quínara e foram inaugurados no ano letivo de 2018 e 2019, que foi precisamente no ano em que eu fiz a recolha de dados. Segundo vários entrevistados, estes foram construídos com o objetivo de descentralizar a formação de professor, dando oportunidade aos candidatos de se formarem nas suas regiões ou próximos da sua região, evitando a deslocação para a capital, até porque, como já vimos, há uma grande dificuldade de deslocar os professores de Bissau para as regiões. Um dos diretores destes centros disse o objetivo fundamental é descentralizar, porque antes da construção destas 3 unidades de formação, a nível da docência, só havia os estabelecimentos em Bolama e no setor autónomo de Bissau. Tirando Bolama, que é a mais antiga, desde a época colonial, temos o setor autónomo de Bissau, a Chicoté, 17 de Fevereiro, entre outras. E neste sentido o país, o Ministério da Educação, quis descentralizar. Em vez de todos os jovens saírem das regiões para Bissau, agora temos condições para reter os jovens nas regiões e províncias. Este é um objetivo fundamental. No entanto, uma entrevistada, especialista em educação, lamenta que o projeto financiado pela Global Partnership Education tenha só contemplado a construção dos centros, descurando as questões curriculares e de gestão. Bom, é verdade que se tivesse sido orçamentado, não havia orçamento para tal. Ao mesmo tempo que estava a fazer todo o processo de construção, devia-se ter feito toda a preparação pedagógica e do corpo docente, da gestão administrativa. Não estava previsto, infelizmente. É uma falha. Fez-se o equipamento dos centros, fez-se toda a aquisição de material, carteiras, cadeiras, computadores, quadros, tudo. Na altura que foram feitas as entrevistas, os centros estavam abertos há muito pouco tempo e por isso as poucas salas de aula para a procura que estava a ter e a greve eram as preocupações mais prementes dos entrevistados em relação aos centros de formação de professores. Uma vez que os professores que lecionam nestes centros também estão sob a tutela do Ministério da Educação, estes também estavam sujeitos às greves, o que prejudica também as aulas do ensino superior, como contou um dos diretores destes centros. As aulas propriamente ditas começaram a funcionar em janeiro por causa das demoras relacionadas com as sucessivas vagas de greve, desde outubro. Nós deveríamos iniciar em outubro, mas não conseguimos por causa das sucessivas vagas de greve, só foi possível em janeiro.
Depois, o DNS é uma escola de formação também de professores, é um projeto, aliás, da ADPP, da Humana People to People, que é uma ONG internacional. Esta tem também um curso de 3 anos e confere o grau de bacharelato. Segundo o coordenador, é uma parceria público-privada. No memorando estava previstos mais escolas, mas ainda não foi avante. É a única que se assume como formação de professores para as áreas rurais, em que incentivam a realização de projetos com a comunidade e fazem estágios no meio rural. Aliás, segundo o diretor, foi esse o motivo que o Ministério da Educação foi esse o motivo pelo qual o Ministério da Educação assinou o memorando, porque uma das razões que levou o coordenador, que levou o Ministério a aceitar é que os DNS formam professores virados 100% para as zonas rurais. Se virmos a nível dos centros de formação, temos na Guiné-Bissau, muitas vezes os professores, quando terminam a formação, são colocados nas zonas rurais, mas depois de 1, 2 anos, alguns até não aceitam permanecer. Isto porque talvez no momento da formação não foi mostrada a pertinência de trabalhar nas zonas rurais. Esta é a diferença dos DNS que os DNS têm. E depois tem a Universidade Católica, que tem um curso de 4 anos e confere o grau de licenciatura. Há unanimidade no facto de o secundário, todo o ensino, mas pronto, principalmente o secundário, deixar muitas lacunas na formação dos estudantes, depois o que se reflete no perfil de entrada dos estudantes na formação dos professores, o que não é o desejável, principalmente na proficiência da língua portuguesa. Todos referem a algumas lacunas, algumas limitações no percurso do ensino da formação e admitem que nem sempre todos os estudantes saem bem preparados para os desafios da lecionação, principalmente na língua portuguesa, mas o feedback que têm é que é bastante positivo e que obviamente que esses estudantes depois destacam-se como professores. Se tomarmos em conta a construção destes centros nas regiões, na nossa perspectiva, são um grande avanço para a colocação e fixação dos professores no meio rural. E se associarmos então uma boa implementação do Estatuto da Carreira Docente, acho que será uma oportunidade boa destas questões e destes desafios do meio rural, pronto, darem um passo em frente. Darling e Hammond concluem na sua investigação que há um conjunto de práticas consideradas estratégias promissoras em que se pode melhorar o ensino e a aprendizagem dos professores, como recrutar candidatos altamente capazes para programas de alta qualidade, conectar a teoria e a prática por meio de concepções de cursos bem pensados, de bons currículos, usar padrões de ensino profissional para focar a atenção na aprendizagem e avaliação de conhecimentos e habilidades, criar avaliações de desempenho de professores com base em padrões profissionais que conectem a aprendizagem do aluno ao ensino na sala de aula. Pronto, se tomarmos a intenção, isto veremos que as duas últimas não conseguiríamos analisar, mas que de facto as duas primeiras a conjuntura do sistema educativo não favorece muito esta questão. E pronto, para finalizar, e tendo em conta também toda a conjuntura política, económica e social que influencia a dinâmica da sociedade e que também, obviamente, influencia o sistema educativo e que não é alheio. Devemos tomar em consideração o que Furtado reflete sobre a formação, que diz que quando num contexto de pobreza, de insegurança alimentar, de instabilidade familiar, exige flexibilidade, pragmatismo e períodos de formação de curta duração. E, claro, exigentes, mas se calhar mais adaptados ao contexto possível. Então, o insuficiente número de escolas e de professores, a contratação um pouco criteriosa, a dificuldade de fixação dos professores nos meios rurais, aliada à crescente desvalorização por parte tanto do Estado como
a degradação da imagem do professor perante a sociedade e a frágil qualidade das práticas dos professores são desafios importantes que a Guiné-Bissau enfrenta, mas que não são exclusivos, apesar de tudo, deste país, mas que exigem, obviamente, uma reflexão. E, por isso, o estabelecimento de estruturas de progressão na carreira, boa remuneração, o pagamento atempado de salários e subsídios, recursos adequados, tanto de materiais como de formação, respeito do governo, dos pais e da comunidade em geral, é importante para tornar a profissão docente mais atraente e para melhorar o desempenho e a frequência dos professores na escola. Isto é, e agora mesmo para finalizar, não se pode pensar numa educação e na melhoria do ensino de uma forma espartilhada. Tem que ser questionar todas estas questões políticas, sociais, pedagógicas e de formação. E pronto. É isso. Agradeço a vossa atenção. Já coloquei alguns desafios para a segunda parte da conferência, de poder ouvir e também de me ajudarem a interpretar esta questão do professor desde o tempo colonial até agora, mas claro que se houver também professores ou até estudantes, se não são professores, pelo menos estudantes foram, guineenses que também possam dar a sua perspectiva sobre esta questão do professor na sociedade guineense, também seria de todo importante também refletirmos sobre isto, e quem quiser acrescentar alguma coisa, está à vontade. Obrigado, Ana, por esta tua apresentação. Acho que foi bastante interessante, principalmente este foco que não é normal ouvirmos nos professores, e os professores, neste caso, em contextos bastante difíceis. Tal como coloquei no que o Zoom chama de bate-papo, podem colocar, agora teremos um momento de 15, 20 minutos com perguntas. Pedia que quem colocar perguntas que tentasse ser o mais breve possível na pergunta, para dar tempo para outras pessoas fazerem perguntas e para não nos alongarmos muito no tempo com comentários. Por isso, não sei se, digamos, já está aqui alguma pergunta. Esperem aí. Sim, há aqui uma. Mas espera aí. Sim, mas podes... Não, eu convidava a pessoa que colocou a pergunta no chat para colocar oralmente, e assim pode haver uma interação. Pode ser a Kátia. Bem. Oi? Sim, olá, boa tarde. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Bom, prazer ouvir você, Ana. Obrigada. A minha pergunta... Ai, meu Deus, peraí. A minha pergunta tem a ver com o meu interesse de estudo, que eu estudo as organizações não governamentais que atuam em Guiné-Bissau. E eu gostaria de saber se na sua entrevista, na conversa que teve com os professores, se é possível perceber o reflexo desse trabalho que as ONGs realizam em Guiné no percurso deles enquanto profissionais. Acho que era isso. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Pois, começou logo por uma questão super pertinente, que eu não tratei aqui, porque a minha intenção era tratar tanto a formação inicial como a contínua, mas de facto eu ainda não tratei esses dados profundamente para fazer aqui uma exposição, mas da percepção que eu tenho, sim, há um esforço até do próprio Ministério de fazer formação a estes professores, principalmente aqueles que não têm formação inicial, que são contratados pelas comunidades, de fazer uma formação para depois integrá-los na carreira docente.
Eu trabalhei na Guiné-Bissau, na FEC, de 2008 a 2010, 2 anos letivos, e essa questão era muito colocada das formações contarem para a progressão na carreira docente. Eu creio que, passados uns anos, isso já acontece. Eu não sei se está aqui alguém da FEC que também queira também contribuir com esta questão, mas penso que sim, que as formações, que têm de ser certificadas, obviamente, pelo Ministério, pelo INDE, depois contam para a progressão na carreira docente. Eu não, como eu disse no início, isto é uma pequena parte do meu estudo. O meu estudo não é sobre o estatuto da carreira docente, mas é muito focado na parte pedagógica, mas a desvantagem de ter entrevistado muita gente é que tenho muitos dados, mas a vantagem é depois de me dar assim, uma visão muito mais alargada da profissão, que não está só confinada às aulas. Por isso eu não sei se a FEC, que faz um trabalho já há muitos anos de formação contínua, se quer também dar alguma contribuição neste caso. Não sei se está aqui alguém da FEC. Mas sim, a questão é mesmo essa, que as formações dadas pelas ONGs contam para a progressão na carreira. Carla, quer contribuir? Posso tentar. Agradeço. Bem, para já queria dar os parabéns pela exposição. Estes momentos que não são assim tão frequentes, de se poder falar de educação, assim, em termos de reflexão, são importantes. Vou ser breve, porque acho que tem que ser desse lado o tempo, mas para responder concretamente, a FEC está de facto há muitos anos, há 20 anos a trabalhar em educação, tem 3 impactos para mim. Antes do Estatuto da Carreira Docente, com todo o conhecimento que se dá às pessoas, portanto esse é o primeiro impacto, não é? No posicionamento do conhecimento para o professor, e ele não é negligenciável neste momento, continua a não ser negligenciável porque só beneficia do Estatuto da Carreira Docente o público. Portanto, os professores comunitários, por exemplo, que cada vez que fazem formação contínua ou em serviço, não têm impactos, porque não estão não são abrangidos pelo estatuto. Portanto, quanto aos públicos, aos professores que estão no setor público, vinculados ao Estado, portanto, há 2 tipos de impacto, dependendo da formação que as organizações fazem. Ou quando são convidadas a fazer formação em serviço, portanto, são os professores que já estão no terreno a trabalhar e que precisam de ver aumentadas as suas competências e verificadas, não é? Certificadas. E no domínio da avaliação, a avaliação dos professores, porque a avaliação é um dos itens da progressão na carreira, não é só a formação. Mais breve possível. Obrigada. Obrigado. Sim. Obrigada. Antónia, queres fazer uma pergunta? Epá. Está aí com ar de quem quer, professora. Olha, mas Ana, eu lamentavelmente só cheguei agora porque tive aulas até às 5 horas, pá, tenho imensa pena. Estava a pedir aqui os materiais ao Rui. Olha, epá, eu posso fazer muitas perguntas, por exemplo. Deve saber muito mais da Guiné-Bissau. Não. Essas perguntas deviam ser eu a fazer assim. Olha, ia-te perguntar, por exemplo, pelo desperdício na formação, se quisermos incidir na formação. Vamos entrar aqui numa gavetinha e, por exemplo, pelo desperdício na formação, por exemplo, o que é que tu achas desse desperdício
O que é que tu achas da valorização da formação e afinal, que formação é que faz falta? Não é? Essa é Três a minha tese. E afinal, que formação é que faz falta, pá? Mas muito pelo desperdício, que acho que estas duas coisas, eu insisti, acho que era muito bom tu falares no desperdício da formação e afinal, que formação é que faz falta, não é? E depois um outro aspecto, um terceiro aspecto, Ana, que agora cada vez eu estou mais atenta a ele, que é o reconhecimento da formação. O reconhecimento institucional da formação. Exato, da institucional da formação. O reconhecimento institucional da formação que é recebida e a importância disso e a importância de se fazer fincapé disso, Ana. Já te fiz 3 perguntas, vá. Sim, não sei se não vou conseguir responder como eu queria a todas elas, não, mas é só lançar aqui uma questão de debate. Olha, da percepção que eu tenho, até da investigação que tenho, e também da percepção, e agora também vou falar também como cooperante durante muitos anos que fiz com os professores têm de facto, acho que gostam da formação, e sentem-se valorizados com a formação, por isso eu acho que tem um impacto positivo na pessoal, da formação, eu acho que sim. Ao longo dos tempos e também passando por diferentes projetos, acho que investiga-se e também é uma coisa que alguns entrevistados me disseram e que me deixam a pensar e que de facto é verdade. Há muitos professores, a maior parte dos professores estão na sala de aula e não sabem o que fazer com os alunos que estão à frente. E isso eu como professora também entendo muito bem, porque como professora, nós, quando não sabemos o que fazer, reproduzimos aquilo que nos fizeram a nós como docentes. E se os professores têm pouca formação, tanto a nível teórico como pedagógico, eles vão acabar por reproduzir as más práticas que fizeram e que lhes fizeram. E então acho que a formação, e eu também ainda não tratei os dados assim suficientemente para ter aqui uma boa conclusão, por isso é a minha percepção até mais como cooperante, é que tem de se apostar muito na parte, isto parece um bocadinho estranho, mas na parte teórica, porque eles têm de se sentir seguros daquilo que estão a fazer, para depois afinar na parte pedagógica. Se os professores não se sentirem seguros na parte teórica, não vão conseguir, porque depois vão fazer tudo mal. Então vai ser a pior emenda que o soneto. E depois acho que precisam de ser muito acompanhados, mesmo dentro da sala de aula, para explicar, tipo, que pode ser de outra maneira, e não é inventar coisas à moda europeia, às vezes são coisas muito simples, mas que eu acho que têm de ser muito bem acompanhados. E em termos de reconhecimento, há uma entrevistada que diz uma coisa que eu concordo, mas que antes concordava a 100% e que agora também com esta investigação e com esta parte também de estudar um bocadinho os estatutos, também já vejo de outra perspectiva, já vejo assim uma perspectiva mais alargada. Ela diz uma coisa que é verdade, que é se o professor dentro da sala de aula for um bom profissional, ele vai ser reconhecido na tabanca, vai ser respeitado. E isso eu sempre concordei com esta questão e que vão chamá-lo até para atividades fora na comunidade. Mas, de facto, as condições do meio rural são muito adversas. Há projetos em que mandam professores para as tabancas e as pessoas dizem que
que são pessoas de Bissau, não é? Que estão nas tabancas e que têm difícil acesso, às vezes, a comida, a água. As condições de vida também são muito precárias e estão a abdicar de um conforto para se dedicarem a uma profissão, e por isso o reconhecimento institucional é fundamental. Não podemos achar que vamos formar um professor super bem formado e depois que ele se vai enfiar numa tabanca a ganhar pouquíssimo, como muitos diziam, que não tem dinheiro para sustentar a família. Por isso, a questão do reconhecimento e da progressão na carreira docente eu também acho que é fundamental, porque a motivação vai ser muito diferente de um professor que é bem pago, lá está, que tem bem formado, que é bem pago, que é bem acompanhado, do reconhecimento de salários em atraso e desta desconsideração que o Estado tem. Por isso, o que eu estava a dizer no início era isto: eu estava muito focada nas questões da sala de aula e é o foco da minha investigação, mas o facto de ter entrevistado muita gente e de ter apanhado esta questão da greve e das alterações ao Estatuto da Carreira Docente também me fez pensar que, de facto, não basta termos professores muito bem formados na sala de aula. Depois há todo um conjunto político e social que também tem de ser reconhecido, e esta desmotivação também vem muito dessa questão. Não sei se respondi, professora. Há aí outras questões, mas Há várias. não, te respondeste. Há outras questões que tu sabes que acontecem, que são as caixas escolares paralelas, todas essas coisas, mas não são para aqui chamadas. Complementam aí outras coisas, mas noutros fóruns a gente falará. De qualquer maneira, fico com muita pena de não te ter ouvido desde o princípio. Pá, vou ver se ouço a gravação ou se disponibilizas os diapositivos, que eu gostava, pode ser? Sim, então, sim, até lhe posso enviar. Eu fiz um guião, é até mais fácil, porque retiro só quem disse as coisas e não me importa. Não me interessa, mas gostava de conhecer a tua investigação. Sim. Muito obrigado, Antónia e Ana. Não sei se há mais alguma pergunta. Sim, ou algum... Eu tenho... Eu tenho, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho a última pergunta. Mas exatamente, está aqui uma pergunta. Exatamente. Força. A última pergunta, então. Boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E a minha pergunta, eu não sou professora, mas trabalho com uma charity que trabalha com professores onde trabalha na área da educação, não é? A minha pergunta é, há uma plataforma onde pudéssemos saber mais acerca dos projetos das pessoas envolvidas nesta reunião e desenvolver mais, saber mais acerca do trabalho daqueles que tenham feito e fazem na Guiné-Bissau? Isso, não sei, acho que não. Eu recolhi alguns dados e entrevistei as várias, achei eu que quase todas ou pelo menos as mais relevantes ONGs e agências das Nações Unidas e também algumas organizações locais também que também fazem um trabalho de vulto. Nós estamos muito habituados a ver as grandes ONGs que trabalham, mas eu descobri 2 ou 3 que trabalham muito localmente naquelas regiões onde eu observei aulas. Não tenho certeza, eu acho que não há assim nenhuma plataforma. Rui, não sei, tu se calhar nessa questão estás mais habilitado. Eu creio que não há nenhuma plataforma, que há o GLE, não é? O Grupo Local de Educação. Há os relatórios, sim. A pessoa pode ter, quer nos relatórios no Camões, no Instituto de Camões, quer nos relatórios das ONGs. Não tem a informação tão pormenorizada como tu deste, de certeza, mas encontram dados, não é? E há um estudo já um bocado, que não é muito recente, do Instituto Marquês de Valflor, que fez um mapeamento das ONGs, e se procurar na internet, no repositório científico aberto,
há uma de Portugal, há uma dissertação de mestrado de não me lembro agora do nome do autor, mas sei que é guineense, que fez um mapeamento das ONGs que trabalham no setor da educação, se não me engano, em 2016. Mas, já que trabalha numa ONG, é um desafio para vocês criarem uma plataforma e uma base de dados. E uma base de dados neste âmbito pode ser um bom início, para andar. Ana, então vou abusar. Ai, não, espera aí, há um Nuno Tavares que quer, eu ia abusar do meu tempo, agora é mesmo a última. Sim, Nuno. não pode... Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Não sei se me estão a ver. A ver não, mas a ouvir... Ok. Muito boa tarde a todos os presentes. Parabéns, Ana, pela apresentação. Eu vou só apresentar-me. Eu sou Nuno Tavares, já trabalho na FEC como responsável do ensino básico há quase 8 anos. E trabalhamos muito na formação de professores, sobretudo na formação em serviço, como a Carla já referiu também. Estamos agora a entrar também na formação inicial. E eu tinha só aqui uma pergunta para a Ana, que não sei se vais conseguir responder, Ana, que tem a ver com o perfil de professores. Eu acho que é um ponto de partida importante, perceber qual é o perfil destes professores do sistema educativo guineense, que acho que é uma boa análise para ser feita, de onde é que eles vêm, onde é que eles foram formados, que formação é que têm, e por isso é que eu penso que a professora Antónia colocou a questão do desperdício, não foi? Porque acho que é importante estabelecer este perfil inicial de quem são estes professores, porque só na minha experiência de Guiné, eu sinto que muito, e como o teu foco é o primeiro e segundo ciclo, a maioria destes professores que são professores, foram formados inicialmente num Chicoté, que é uma escola de formação de professores para terceiro ciclo e secundário, nem é para primeiro e segundo ciclo. Pronto, as escolas de formação de professores, 17 de fevereiro, pronto, que já tem alguma história também, e agora os novos centros de formações, é muito recente ainda a formação inicial de professores, por isso ainda há um caminho a ser feito, mas só queria perguntar-te se na tua investigação tens este perfil definido de professores. Não tenho esse perfil. O meu objetivo é tentar perceber se existe uma formação, se poderá haver uma formação para preparar professores para os desafios do meio rural. É um bocadinho ao contrário, não é? Qual é que será o perfil de um professor do meio rural? E acho que vai muito, também ainda não tenho... já tratei, mas ainda não tenho assim coisa, mas sim, que é um professor que não pode estar só na sala de aula, só que faça também um bocadinho a ligação da escola com a comunidade e que também desenvolva alguns projetos nesta área. Agora, o perfil dos professores, aqueles que eu observei, tinha tudo. Deves saber melhor do que eu, porque estás há 8 anos interrupto no sistema. Temos professores que nas escolas comunitárias da FEC em Bafatá, a maior parte dos professores nem sequer tinham formação inicial, não é? Eram muitas delas da PLAN, e creio que se calhar não deve ter mudado assim, apesar de agora ser exigido o 12º ano, não é? De ingresso, mas a maior parte deles tinham o 6º ano. E mesmo acho que nas próprias quadras do Ministério há professores com o 6º ano. Pois é isso, pronto, que é uma formação obviamente insuficiente, e claro que a questão vem desde o início, não é? Há poucas escolas, quer dizer, há poucas escolas não, mas as escolas não são suficientes. Mesmo nessas escolas nem sequer há formação, nem sequer há professores suficientes para turmas desejáveis. Obviamente que não é muito difícil exigir que se tenha formação inicial, e por isso é que eu acho que estes centros de formação são também uma oportunidade dos professores que já estão a dar aulas, de conseguirem, pelo menos os que estão mais perto, conseguirem até fazer terem se calhar dar aulas de manhã e conseguirem fazer alguma formação, sei lá, à tarde ou ao contrário, que estejam ali perto dos centros de formação. Isso seria, para mim, o ideal, e por isso é que eu acho que estes centros de formação
são uma... E pronto, e por isso é também que é muito... O facto de não terem pensado também na formação destes quadros que vão dar formação aos professores dos centros de formação é um bocadinho... Eu percebo que os projetos não possam abranger tudo, mas acho que seria aqui uma oportunidade excelente para começar bem de raiz uma coisa que está a começar, não é? Mas sim, há professores que foram da comunidade. Eu só consegui observar e estudar escolas comunitárias porque as públicas estavam em greve, então foi muito mais difícil de chegar a uma escola e observar. E então nessas escolas que são comunitárias tinha um professor formado na 17 de Fevereiro, tinha um professor comunitário, tinha um professor que tinha, acho que tinha feito não, havia nessa escola, esse professor não, mas havia na escola professores que tinham sido formados na FEC e que já tinham metido os papéis para integrarem os quadros do Ministério, por isso também é ótimo, não é, haver essa questão, mas é uma panóplia enorme de é um perfil muito diversificado. Muito, muito diversificado, não é? Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Não, eu é que agradeço, eu devia fazer perguntas a ti. Muito obrigado a todos. Já vimos que este é um tema que tem audiência e que tem debate. Certamente que no próximo ano letivo iremos voltar aos temas da Guiné-Bissau e dos professores. Eu só em relação a isto aos professores, ainda vou só fazer um pequeno comentário, mas não é para responder agora, é só para vocês ficarem. Em 2010, se não me engano, 2011, saiu aquele relatório do Pierre Farley e da Ana Benavente sobre o perfil dos professores, que traçou vários perfis, e há um artigo ainda mais antigo de 97, se não me engano, de um senhor que se chama Holger Donn, e que tem lá na metodologia explicado, e que no estudo dele, os professores com mais formação eram os que tinham os alunos com piores resultados. Só para deixar aqui a reflexão, que formação, não é? Como tu também colocaste, às vezes pode ter formação, mas qual é a formação? E a outra questão que fica em aberto é, então, a profissão de docente na Guiné-Bissau é um trampolim para quê? Esta era a minha pergunta. Sim. Mas não é para responder, Ana, agora infelizmente não temos tempo, mas já ficaram aqui várias coisas levantadas. A Ana vai continuar a aprofundar o seu estudo e muito provavelmente, se ela aceitar, como é óbvio, no próximo ano letivo teremos a Ana a falar sobre educação no meio rural e professores e podemos voltar a algumas destas questões pendentes e aprofundar. Sim. Muito obrigado a todos e espero ver-vos na conferência de abril do Centro de Estudos Africanos, que teremos outra Poças, mas neste caso Sara Poças a falar sobre Moçambique e um projeto em Moçambique. Muito obrigado a todos, boa tarde e até breve. Tchau. Obrigada. Obrigado, a luta continua.